Hoje o tema é energia, o mercado, o negócio, as obras, as realizações, o passado e o futuro. Para esse assunto, hoje trouxemos aqui no Instituto de Engenharia, na sua sede em São Paulo, o ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, ex-ministro de Minas e Energia, e presidente do Conselho da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Sigiac UEC. E para debater com ele, estou aqui com o presidente do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, a vice-presidente de Administração e Finanças, Miriana Marques, e o Roberto Bergs, conselheiro aqui do Instituto, engenheiro aqui do Instituto e que frequenta há muitos anos. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Ministro, desde o seu tempo no Ministério de Minas e Energia, muita coisa mudou na energia. A gente observava que, na sua época, a gente tinha uma predominância de geração pelo meio hidrelétrico e, nos últimos anos, a gente viu um crescimento bastante grande das chamadas ditas engenharias, energias alternativas, como eólica e solar. E alguns projetos de hidrelétricas acabaram ficando aí meio relegados ao segundo plano, alguns projetos também, como Belo Monte, por exemplo, foi desenvolvido a fio d'água e não se aproveitou totalmente a capacidade geradora dela. Então, eu lhe pergunto, nós estamos no caminho certo? Senhor presidente, senhores diretores, a sua pergunta é tão abrangente que seria necessário para responder algumas horas, mas vou tentar responder de uma maneira mais sucinta possível. Em primeiro lugar, não há dúvida que desde a época que eu fui ministro até hoje, houve grande evolução tecnológica, não havia na época preocupações sobre o clima, sobre a mudança climática como tem hoje, e na época também nós estávamos numa posição bem diferente de hoje. O Brasil é o país, na época em que eu fui ministro, importador líquido de energia, que comprometia mais de 50% da pauta das importações brasileiras. E era um custo enorme, gigantesco, principalmente depois das duas grandes crises de petróleo. Hoje, o Brasil é o exportador líquido de energia. A guerra, a crise mundial está beneficiando dois países, principalmente, Estados Unidos e o Brasil. Ambos exportadores de energia e de alimentos. Mas na sua pergunta, tem vários aspectos que eu gostaria de aproveitar para os engenheiros, que no debate da energia, o que está faltando muito hoje é discutir o custo da energia para o consumidor final, seja de derivados de petróleo, seja de energia elétrica e de qualquer outra fonte de energia, como gás natural e por aí vai. E aí, esse aspecto econômico do custo é fundamental, porque a energia representa mais ou menos para o PIB mundial, cerca de 10% do PIB mundial. O PIB mundial hoje é da ordem de 100 trilhões de dólares e o custo da energia é de aproximadamente 10 trilhões de dólares, que afeta o custo de todos os demais setores, secundário, primário, secundário e, sobretudo, o terciário de serviços. E, infelizmente, no debate da energia, nos países desenvolvidos, começa o debate com o custo da energia. E no Brasil, nós começamos pelo fim. Não, temos um problema climático, então tem que ser resolvido e procurar alternativa, fontes que poluem menos. Ninguém é contra isso. Mas é preciso verificar quanto isso vai onerar a tarifa de energia elétrica, quanto vai a mistura obrigatória de etanol na gasolina, o biodiesel no diesel,
quanto vai aumentar o custo dos combustíveis para o consumidor final e assim impactar o custo Brasil no fim, se o país pode ser competitivo em alguns setores da economia. Então, esse é o aspecto que eu gostaria de levantar em primeiro lugar aos engenheiros, que debatesse essa matéria a partir do custo. E aí, na sua pergunta, tem uma observação da maior importância. A última grande usina hidrelétrica do Brasil é uma usina hidrelétrica de fio d'água, não tem reservatório, porque houve uma pressão muito grande dos ambientalistas, obrigando a baixar o nível da barragem cada vez mais, e passou a ser uma usina hidrelétrica enorme, gigantesca, numa região pouco desenvolvida, mas sem reservatório. Ora, uma usina hidrelétrica sem reservatório é uma usina hidrelétrica que tem condições de gerar energia elétrica quando chove e, na hora que deixa de chover, não tem água suficiente para gerar energia elétrica. Então, passa a ser uma usina hidrelétrica para atender necessidade de ponta de consumo. Agora, outras fontes de energia, nós temos, por exemplo, eólica, e essa energia eólica também é uma geração intermitente, gera quando tem vento, e a solar gera quando tem sol. Então, o que está faltando no sistema elétrico brasileiro é a usina de base, usina que possa funcionar 24 horas por dia, sem problemas. Nós temos no setor hidrelétrico poucas usinas que funcionam como usina de base, né? A principal usina de base é a usina de Itaipu, porque é o fim da bacia do Paraná, do Paranapanema, etc., do Rio Grande, e é o último desnível da água da bacia, e tem um reservatório gigantesco, consegue gerar energia elétrica por 24 horas. A outra usina de base que nós temos são as usinas nucleares, né? E temos uma outra usina pequena de carvão mineral que também serve como usina de base. Se eu não me engano, só lhe interrompendo, a usina de Angra foi na sua gestão, não foi que começou a negociação dela, né, de implantação? Fundamental, aliás, a usina nuclear, no balanço da geração das energias elétricas, é preciso que haja um certo equilíbrio entre geração básica de 24 horas e geração para atender às pontas da demanda. No caso das usinas nucleares, na época, já com a projeção da demanda, justificava-se uma capacidade da ordem de 10 mil megawatts só de nuclear. Se as obras não tivessem sido interrompidas, não teria havido o grande apagão da década de 90, que causou um prejuízo gigantesco para a nossa economia. O que nós perdemos corresponderia a várias usinas nucleares, por deixar de cumprir um programa já aprovado e em andamento, com grande sucesso, aliás. Temos, então, um país de 200 milhões de habitantes, mercado crescendo, lentamente, mas crescendo, com poucas usinas de base. E agora saímos, recentemente, por causa da pressão dos ecologistas, de termos usinas de base baseada em gás natural. E o Brasil é um país pobre em gás natural. Nós temos que importar o gás natural, né? Estamos importando da Bolívia, estamos importando com gás natural liquefeito de vários países do mundo e estamos tendo uma parte da geração básica de base baseada em gás natural. Aí chegamos ao absurdo de, 3 anos atrás, numa concorrência, né, e que foi feita, o quilowatt-hora, né, baseado em gás natural, porque na época chegou a 7, 8 dólares, milhão de BTU, hoje está $1,70, o governo teve que aceitar a proposta do preço da energia elétrica 10, 15 vezes acima do custo médio. Tudo isso está onerando a tarifa de energia elétrica. Então, o que eu pediria nessa fase, dentro da sua pergunta,
que o custo da energia elétrica, o custo do litro da gasolina, o custo do litro do diesel, que seja a base para começar a debater, né, a mistura obrigatória do etanol na gasolina, mistura obrigatória do biodiesel no diesel, mistura de, eventualmente amanhã, biometano no sistema de gás natural, né, no mercado de gás natural, e por aí fora. Se partir do custo, tenho absoluta certeza que a maneira de pensar e debater a matéria seria bem mais racional, seria muito mais de engenheiros do que um blá-blá-blá inconsequente que nós estamos assistindo diariamente. Jardim. Antes de mais nada, meu querido amigo ministro Jacques Wake. Ele é São Paulino também, ou Jardim? É você? Nós estamos falando de coisa séria agora. Eu sou sempre um time vencedor. Mas é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez no Instituto. Dr. Wake é amigo da casa, é o nosso conselheiro, né? E sempre pensando no país, no Brasil. Eu tive o privilégio e a honra de conviver com o Dr. Wake desde que ele, presidente da Petrobras e ministro de Minas e Energia, teve um desempenho espetacular aqui, mudando uma série de conceitos e critérios, né, que fizeram, iniciaram e desenvolveram o Brasil como uma potência importante em energia e em petróleo. O seu currículo, né, a sua experiência e a sua vivência nos levariam aqui, nós poderíamos ficar aqui 2, 3, 5 dias, uma semana conversando. Então eu vou tentar fazer alguma colocação específica aqui, e eu começaria dizendo o seguinte: como é que o nosso querido amigo Dr. Wake enxerga o refino no Brasil e as refinarias? Exportar petróleo bruto e importar derivados me parece uma coisa um pouco estranha. O que nós devemos fazer? Qual é a sua visão desse capítulo do refino do petróleo? Muito obrigado, doutor Jardim. Eu acho, a minha opinião, você já deu uma resposta, não tem sentido o Brasil ser exportador de petróleo bruto e importador de derivados de petróleo. Aliás, é um país que não está dando certo, que a Venezuela vem fazendo isso há 30, 40 anos. Exporta petróleo bruto e importa derivados de petróleo. O Brasil, geograficamente, está localizado no hemisfério sul e perto de nós temos um continente africano que é um grande importador de derivados de petróleo. E vários países da América do Sul também são importadores de derivados de petróleo. Mesmo não sendo produtor de petróleo bruto, importando petróleo bruto do Oriente Médio, a Petrobras tinha a capacidade de refinar acima das necessidades do mercado interno, e a Petrobras ganhou uma fortuna décadas seguidas exportando derivados de petróleo. E essa exportação de derivado de petróleo fez com que, às vezes, a necessidade de alguma quantidade de refinados, nós conseguíssemos a um preço muito mais baixo do que o normal, né? Porque era só em casos excepcionais e sempre nós tínhamos navio de retorno dos países do hemisfério norte que podia trazer alguns produtos refinados que nós não produzíamos o suficiente, como, por exemplo, querosene para a aviação, né? Então, o fato do Brasil não somente deixar de exportar derivado de petróleo e exportar petróleo bruto, que já deu a sua observação e concordo plenamente, chegou ao absurdo do Brasil para permitir a importação, deixar de refinar, aproveitar a capacidade já instalada, quer dizer, um custo do capital já em refinaria. Voluntariamente a Petrobras deixou de refinar até 30% da sua capacidade para permitir a importação. E aí, muitas vezes, quando eu não entendia a situação, perguntava ao presidente Geisel
Eu não sei se é muita burrice ou muita safadeza. Aí ele respondia, não, as duas coisas andam juntos, porque quem é inteligente não precisa ser safado. Eu só posso entender assim. Agora, hoje, o mercado brasileiro de refinados é maior do que a capacidade instalada da Petrobras e de algumas pequenas refinarias particulares. Daí a decisão do governo de investir na ampliação das refinarias existentes, eu sou altamente favorável. Claro que tem sentido. Não é só com petróleo. O Brasil pode deixar de ser exportador bruto, de algodão bruto, e ser exportador de fio de algodão. Amanhã ser exportador de tecido em vez de fio. E amanhã, se possível, já de camisa, vestidos e de roupa. Eu sentia um grande orgulho quando ia para Havaí, quando aquelas camisas havaianas eram feitas no Brasil. O Brasil tinha uma indústria têxtil avançadíssima. Tudo isso foi destruído porque o custo do Brasil subiu. A energia elétrica hoje, possivelmente no Brasil, está acima de alguns países da Europa. Como no Brasil você pode ter energia elétrica mais cara do que na Europa, não? Então, realmente, tem assuntos muito sérios para o Instituto de Engenharia estudar, aprofundar a matéria e debater, como eu repito, partindo do custo, né? E timing, oportunidade para tudo, que nós temos que adotar fonte de energia menos poluente, ninguém debate isso. Nós temos que discutir a que custo e quando é que vamos fazer isso e de que forma, né? E naquilo que seria possível reduzir o nosso custo, como no caso de Belo Monte, por que nós não tivemos coragem de fazer um reservatório lá? E olha, agora que está havendo mudança climática, durante a estação da chuva, que poderíamos reservar água, e a água retida durante a estação da chuva é água para consumo doméstico, água para cidades, água para agricultura irrigada, e, no entanto, fizemos uma grande usina. Ministro, eu vou pegar a sua fala, que eu estava aqui preparando a minha pergunta, e vai vir bem a calhar o que eu ia perguntar com o que o senhor começou a falar. Que existe no Brasil, né, uma opção de fazer usina a fio d'água, porque o impacto ambiental é menor, eu vou desapropriar menos pessoas, ao invés de fazer barragens, reservatórios que o senhor está falando. Mas as usinas de fio d'água, nem sempre, elas não seriam usinas de base, né? Porque na época da seca, eu não vou ter água suficiente para gerar energia. E quando isso acontece, a gente acaba tendo que usar usinas de carvão. Então, aquilo que a gente tentou minimizar de impacto ambiental, de uma hora para outra a gente é forçado a usar. Então, eu acho que agora o senhor continua a sua fala, que era onde o senhor ia permear, né? Então, seriam minhas considerações sobre essas usinas. É lógico que qualquer usina, né, tem que estudar vários aspectos, depende da localização também. Perto da cidade de São Paulo, por exemplo, tem áreas muito boas para as usinas conversíveis, né? Por exemplo, nós temos um rio de água limpa, como o rio Juquiá, que nasce aqui em Sorocaba, e pertinho já joga para o mar um volume grande de água doce, limpa, porque não é poluída, e é uma pena que aquilo vá para o mar, quando poderia ser bombeado na hora que tem energia sobrando, bombear para cima e de lá alimentar Guarapiranga, o Billings, e também usar a usina de Cubatão, e despoluir o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, uma série de soluções técnicas extremamente vantajosas para o custo da energia elétrica, que a senhora usaria a energia elétrica numa hora que não tem consumo, né? E depois, na hora que tem consumo, geraria para atender às necessidades do mercado. Agora, as usinas brasileiras, ultimamente, a grande usina brasileira, em que eu participei intensamente, inclusive fomos muito criticados, porque tinha um ilustre engenheiro paulista
que defendia usina de fio d'água no Rio Paraná, na Cachoeira de Sete Quedas. Não sei se a senhora se recorda, para aqueles que são da nossa idade, sabem muito bem que ele era contra a barragem do Itaipu. Mas nós advogamos a construção da barragem de Itaipu, porque era o último lugar que podiam fazer uma grande usina de base, porque a jusante, a montante já havia várias represas, então a grande barragem de Itaipu seria a última grande usina hidrelétrica de base do Brasil. Se tivéssemos feito lá, seguindo a recomendação do engenheiro, né, de fio d'água, como ele fez na Cachoeira de Paulo Afonso, depois, para nós usarmos as máquinas de Cachoeira de Paulo Afonso, tivemos que fazer um grande reservatório de Sobradinho, né, para guardar a água durante a estação da chuva. Só com essa integração e que as máquinas de Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4, começaram a ter um fator de carga que fez com que a tarifa de energia elétrica do Nordeste caísse com esse reservatório. Então, realmente, repito, se debater matéria de energia sem levar em conta o custo, aí nós aqui faria jus àquilo que eu comentei agora há pouco, né, que o Brasil é o país que tem o maior número de sociólogos do mundo. E o nosso país vizinho é o país que tem o maior número de psicólogos do mundo. E se nós, do Instituto de Engenharia, começarmos a debater com sociólogos e psicólogos, o nosso custo de energia e o preço da gasolina e do diesel não vai parar de subir, porque cada uma dessas decisões, baseada em dados ou por filosofia, ou sociologia, ou psicologia, pelas ciências humanas, toda vez que debate ou decide no parlamento, e hoje eu tenho um debate muito sério, que talvez poderia ser objeto do estudo do Instituto, um conflito entre os políticos, Câmara dos Deputados, e aí, infelizmente, o Ministério das Minas e Energia está apoiando os congressistas e os lobistas dos biocombustíveis, e a posição do presidente da Petrobras, da diretoria, com uma opinião diferente, que isso é uma matéria técnica, uma matéria que nós da Petrobras entendemos muito bem. Então o senhor legisla a favor do biocombustível, muito bem, mas não determina a porcentagem obrigatória de mistura, como os senhores fizeram com o etanol. Se fizeram com o biodiesel, nós da Petrobras nem vamos mais investir em biodiesel. Ele não falou isso, mas ele disse claramente: por favor, senhores políticos, os senhores cuidem da política, é importante. O Brasil tem tantos problemas sérios, não temos segurança física, segurança jurídica, temos grandes... Deixa esse problema de mistura obrigatória de biocombustível, deixa para pessoas que entendem, e as pessoas que entendem estão na Petrobras. Eu sou altamente favorável, eu fico com pena do atual presidente ter que responder a cada questionamento, na minha opinião, partindo claramente de interesses particulares, não são de interesse do país, todas essas proposituras. Eu acho que a Petrobras, a atual diretoria, merece o apoio do Instituto, ou pelo menos convidar ele e dizer: o senhor está contra a opinião da Câmara dos Deputados, pergunta por quê. E ele como certo, ele é engenheiro, não sei, o Prates é engenheiro, o senador? Não, ele é advogado. Advogado, então, colega, está bem. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei. Engenheiro Roberto Berg. Olha, é um prazer mesmo a gente estar presente aqui nesse debate com você, Shigeaki, porque você realmente era uma pessoa que representava no Brasil toda essa área de energia, né? Essa área toda de Minas e Energia, e também foi presidente da Petrobras por várias vezes. Eu queria, vamos dizer assim, alongar um pouquinho isso que você acabou de falar e dizer que, lógico, você está falando daquela PL, que foi aprovada na semana passada, no dia 13, que o nosso colega Arnaldo Jardim, né, ele colocou em debate na Câmara e ele foi aprovado, né? Então, tem umas coisas que você já respondeu, que é o problema do biodiesel, que estão querendo aumentar a porcentagem de 6 para 13, não é isso? O etanol de 22 para 27 na mistura,
né? E o diesel verde, que até 2037 vai poder ser aumentado para 3%. Né? E tem também a exploração da foz do Rio Amazonas, que o presidente dessa PL, dessa comissão, ele é favorável à exploração na foz do Amazonas de petróleo que existe, né? Já que nós estamos próximos à Guiana, tudo aquilo, a Venezuela, então todo mundo ali está explorando, né? E, além disso, também foi aprovado o SAF, né, para as empresas de aeronáuticas, né, que é a colocação de aumento da utilização do SAF nos aviões de 1% para 10% em 2037. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre todas essas alterações, e que você disse bem, né, que o pessoal técnico fica na Petrobras, né? Eu não sei se o pessoal, para montar essa PL, não sei se o Arnaldo Jardim acabou, vamos dizer, ele tendo conversado com o pessoal da Petrobras, ou foi realmente uma coisa mais política, etc. Então, eu queria saber a sua opinião técnica sobre essas decisões que foram, vamos dizer assim, que ocorreram em função dessa PL aprovada na semana passada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que vou responder pelo fim, né? Na segunda parte da pergunta, se justifica a Petrobras investir na busca de mais petróleo, né, na zona equatorial norte, né, mais reserva de petróleo, quando já está produzindo uma quantidade significativa em frente à Bacia de Santos, do Rio, etc. Né? Então, se a Petrobras deveria ou não insistir na busca de mais petróleo, investir mais, quando o mundo ultimamente parece que está dando um bye-bye para petróleo, que como poluir demais, vamos esquecer isso. Bom, essa segunda parte é muito importante, porque a produção que a Petrobras tem hoje, né, o Brasil tem de produção de petróleo, é em torno de 3 milhões e 500 mil barris por dia. Provavelmente, nos próximos 10 anos, vai ultrapassar de 5 milhões, e o Brasil vai ser um dos 5, 6 maiores produtores de petróleo do mundo. Mas as reservas brasileiras provadas de petróleo, inclusive do pré-sal, não têm crescido muito, porque toda vez que produz essa quantidade, a reserva vai diminuindo. Então tem que haver novas descobertas para repor a produção do ano e acrescentar algo mais para justificar investimento em plataformas que custam dezenas de bilhões de dólares para produzir pelo tempo suficiente para amortizar o investimento. Então eu queria dizer com isto que uma área, depois que a Esso descobriu uma grande reserva de petróleo na região da Foz do Amazonas, a 500, 600 quilômetros ao norte da Foz do Amazonas, já está produzindo mais de 600 mil barris por dia hoje e continua investindo na busca de novas reservas. Isso num país vizinho. Ora, se a Petrobras acha que lá tem uma região favorável, né, e que de novas reservas de petróleo para aumentar a produção brasileira e repor a produção que estamos tendo, eu acho o investimento mais do que necessário e deveria aprovar, autorizar, porque a Petrobras já tem uma longa experiência de produção em águas profundas e já a Petrobras perfurou na Foz do Amazonas vários poços de petróleo e não houve nenhum derramamento de óleo, alguma anomalia, vamos dizer assim, na exploração do petróleo, a ponto de afetar o meio ambiente da região. Então eu acho que, eu não sei por que, né, continua a Petrobras impedida de investir, né, quando há necessidade de buscar mais reserva de petróleo. Agora, quanto à primeira parte, né, sobre o biocombustíveis,
É claro que o Brasil, como o maior produtor de alimentos, e hoje o Brasil é o maior produtor, inclusive, de proteína animal. Nós somos maiores exportadores de carne bovina, de frango e de porco. Né? Então, a gordura animal, o sebo, serve para fins industriais e serve para combustível, para fazer biocombustíveis. Então, que há grande espaço para biocombustível, é óbvio que há. E a produção brasileira de soja hoje é a maior do mundo. Então, claro que nós temos interesse que tenha um bom preço para os produtores de soja e que uma parte dessa produção seja transformada em combustível, mas não precisa ser obrigatória a mistura em porcentagem definida, como é no caso do etanol e biocombustível, porque no ano que não tem produção de etanol suficiente, e tivemos décadas ao longo da nossa história, e eu sou culpado, fui eu que criei o plano do álcool, e naquela ocasião a mistura máxima era 15%, porque no estudo, naquela época, a mistura até 10% fazia com que a gasolina com a mistura de 90% de gasolina e 10% de etanol, a gasolina com 100% gasolina de petróleo, o rendimento no motor era igual. A partir de 10% a 15% já havia uma pequena perda, porque o conteúdo energético no etanol é menor do que na gasolina. Então, começava a cair o rendimento. Mas no ano que houve excesso de etanol e não tinha mercado mundial de etanol, para a economia de divisa, é óbvio que nós misturamos até 15%. A partir de 15%, é claro, testar os motores que tem, qual é a perda de cada porcentagem de etanol que você coloca. E por que nós chegamos a 27,5%? A troco de quê? Se nós já temos um motor flexível, aliás, tem um membro do Instituto, conhecedor profundo dessa matéria, que é o engenheiro Eduardo Carvalho, né? E na hora que o Brasil desenvolveu a tecnologia do motor flex, a mistura obrigatória deveria ser de 10%, não mais de 10%. E todos os carros, a maioria dos carros que estão circulando, eu tenho carros mais modernos e eu estou abastecendo com etanol hidratado, com 5% de água. Por que eu tenho que gastar dinheiro? O senhor sabe que para transformar etanol com 95% de álcool, 5% de água, nós batizamos de hidratado como se fosse um produto final. Não é, é que na destilação você não consegue ter um álcool mais puro do que 95%. E para tirar os 5% da água, o senhor sabe como é que se faz? O Brasil importa etanol da Venezuela para tirar esses 5%, para elevar 99% para misturar na gasolina. É um custo altíssimo o álcool anidro para misturar na gasolina, que onera o preço da gasolina. Por que eu tenho que obrigar a mistura? Por que eu tenho que importar no etanol da Venezuela? Nós somos exportadores de petróleo, não? Para produzir o álcool anidro de 99%. Porque se misturar álcool hidratado e deixar no carro um certo período, a água vai lá para o fundo e é capaz do motor não dar partida. Não? Então, é tudo problema de engenharia e custo. Os senhores têm uma grande responsabilidade com o alto custo da gasolina do Brasil. E por que o governo defende 27,5%? Porque o senhor arrecada mais imposto como gasolina do que imposto como etanol. Então, estão todos felizes. E esse dinheiro vai gastar em quê? Na burocracia, na administração, nos benefícios, por aí vai. Então, eu acho que a mistura obrigatória deveria ser, na minha opinião, 10% e ponto final. E o resto vender como algo hidratado. Agora, os lobbies dos produtores de álcool vão ser contra, porque eles têm uma margem de lucro maior. E o lobby dos estados que arrecada ICMS em cima da gasolina, porque em cima do álcool e etanol a arrecadação diminui.
Se é para aumentar o custo e aumentar a arrecadação fiscal, então o céu é o limite. É melhor misturar 50% álcool anidro, né? E batizar que álcool anidro, a taxação será como se fosse gasolina, e aumenta a arrecadação do ICMS. Há muito pouca racionalidade no debate dessas matérias. E a pessoa mais autorizada para comentar é o sócio do Instituto, o engenheiro. Ele não é engenheiro, é economista, Eduardo Carvalho, grande economista. Meu caro amigo Eck, primeiro eu concordo 1000% e não poderia deixar de concordar em elogiar a Petrobras, a direção da Petrobras, e respondo que o Instituto de Engenharia está realmente muito preocupado em cumprimentar a Petrobras, principalmente sabendo que agora no começo de maio, a Petrobras receberá mais uma vez um prêmio internacional na OTC, né? Eu já tive a oportunidade no passado de assistir à premiação da Petrobras. Isso é um orgulho para nós brasileiros, porque a OTC reúne tudo o que há de melhor e mais importante do petróleo no mundo. Mas eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta muito simples, a resposta talvez não seja assim tão simples, mas a pergunta é rápida. Se a gente olha para uma Equinor, para uma Exxon, para uma Shell, né, e vê que existe uma vocação ou intenção dessas grandes empresas petrolíferas do mundo em se tornarem empresas de energia, eu pergunto, a Petrobras também deveria se preocupar em se tornar uma empresa de energia, ou a Petrobras deve cumprir e continuar cumprindo prioritariamente o petróleo? Qual é a sua visão a respeito de preparar a nossa grande empresa Petrobras para a transição energética? Senhor presidente, eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, que a Petrobras deve, em primeiro lugar, dedicar-se a ser uma boa empresa de petróleo, no todo a upstream da exploração e produção, transporte por navios, dutos, etc., no refino, no marketing, né, por atacado, principalmente na exportação de derivados para os países vizinhos, por aí vai. E também, na minha opinião, deveria ficar no setor petroquímico, abrangendo o setor de fertilizantes, etc. Com referência à energia eólica, energia, vamos dizer, mesmo de etanol, seja de cana-de-açúcar ou de milho, então, temos tantas empresas privadas interessadas e certamente mais eficientes, mais preparadas do que a própria Petrobras. Eu acho que a Petrobras deveria colaborar, ajudar para o desenvolvimento desses setores, mas não ser o ator, nem espectador, seria uma espécie de coadjuvante. Mas eu não criaria nenhuma diretoria específica para atuar na energia solar, ou eólica, etc., porque já tem tantas empresas especializadas, e empresas de grande porte. Por exemplo, nós temos uma empresa nacional, que é orgulho nacional, que é a WEG, que fabrica, inclusive, já aerogeradores para energia eólica. Infelizmente, na energia solar, o Brasil está super atrasado, nós não temos nada, né? E aí a China domina o mercado mundial com quase 80% de todos os painéis solares do mundo. Recentemente, o presidente Biden criou um incentivo para a implantação de fábrica de painéis solares lá no interior de Michigan, e aí de repente revelaram que a tecnologia era chinesa e que o grande acionista era chinês. Então a opinião estava, e ganhou subsídio do governo americano, e os componentes principais viriam da China. Então nos Estados Unidos mesmo tem isso, então, porque a China realmente nesse setor de energia solar atingiu uma escala tão grande que para você competir com a China em painel solar, vai ter que subsidiar muito a indústria nacional, etc. E eu não sei se nesta altura compensa ou justifica, né, subsidiar uma indústria de energia solar. Então, encurtando a resposta, eu acho que a Petrobras deveria ajudar, como foi no plano do álcool. Nós ajudamos o setor
comprando todo o estoque, garantindo o mercado para o álcool, e o lucro, o prejuízo dessa atividade ficou dentro da Petrobras, porque tinha um monopólio de combustíveis líquidos derivados de petróleo. Da minha opinião, é não. Nós estamos caminhando os minutos finais do programa, e eu só, antes de você fazer a pergunta, eu vou lembrar o nosso web espectador que esse tema de energia nós estamos debatendo aqui, nesse podcast, e vamos debater detalhadamente aqui no Instituto de Engenharia, na Semana Nacional da Engenharia, que nós vamos realizar em breve aqui. Presidente. Evidentemente, acho que não preciso falar que nós estamos diante de uma pessoa aqui que realmente domina o setor, conhece profundamente, viveu profundamente, né? Para quem negociou com o Iraque, para quem negociou com a Light antigamente, a sua experiência, né? E o seu conhecimento. Mas quando o Regis apresentou aqui o ministro, ele falou rapidamente de que Shigeaki Ueki é o presidente do Conselho da FECAP. Eu vou me permitir quebrar o protocolo e dizer que o Instituto de Engenharia se sente extremamente honrado em recebê-lo também como presidente da FECAP, pelo desempenho magistral que a faculdade, que a escola teve, e peço, deixe de ser modesto e conte um pouquinho da FECAP aqui para nós, antes de encerrar o programa. Obrigado, senhor presidente. A FECAP foi fundada em 1902, né, pelos fazendeiros do café da época, todos eles milionários, sentiram que havia uma falta de profissionais no setor do comércio, da contabilidade, sobretudo. Então, trouxeram professores da Europa e fundaram a escola chamada Escola Técnica de Comércio Álvares Penteado. Então, é uma escola que tem 122 anos de história, formaram-se muitas pessoas, inclusive eu me formei técnico de contabilidade em 1950. Né? E entre os veteranos, nós temos figuras ilustres no setor do comércio, das finanças. O embaixador Walter Moreira Salles estudou lá, né? E vários, Abrão Zasman, presidente do FEComércio, estudou lá, e tantos outros. É uma escola modesta, mas vem sendo... E no Conselho Curador, onde eu sou presidente, teve muitas figuras ilustres, como Mário Amato, a ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, né? A esposa do Fernando Henrique, Ruth Cardoso, né? E assim várias figuras. Mas é uma escola muito modesta. Nós temos um curso técnico, e hoje apresentei ao presidente do Instituto, que nós decidimos submeter ao exame, no exame internacional de PISA, do OSD ou OCDE, que é o Clube de Paris, são os países desenvolvidos do mundo que se associaram. Infelizmente, na América do Sul, só tem 2 países que participam do OCDE, que é o Chile e Colômbia. E o Brasil ainda não conseguiu entrar na OCDE. Está na fila, está prestes a entrar. Espero que entre, porque entrando na OCDE, todos os debates macroeconômicos do país passam a ser objeto de análise, de acompanhamento, etc., e aumenta a segurança jurídica para os investidores. Da América do Sul, Chile e Colômbia já conseguiram entrar. O Brasil ainda não conseguiu entrar, está na fila. Mas nesse exame que a nossa escola submeteu, nós temos diretores e professores bem dedicados e reforçamos principalmente as 3 matérias básicas no colégio da FECAP, que é matemática, linguagem, portuguesa, inglesa e ciências exatas, né? E felizmente, nós já submetemos 2 vezes e melhoramos 2 anos atrás e agora este ano melhoramos a pontuação, e o nosso colégio ficou colocando na classificação dos países do mundo, dos 30 e poucos países do mundo, ficamos no 5º lugar, né? Ficamos no 5º lugar,
ficamos bem acima de muitos países desenvolvidos, e o Brasil, nesse ponto, o Brasil submeteu-se, que além dos 32 países membros, também faz exame de outros países, e o Brasil, e praticamente a pontuação da FECAP é 4, 5 vezes melhor do que a pontuação que o Brasil conquistou nesse exame. Essa pontuação horrível do Brasil deve ter influenciado o ministro da Educação e o próprio governo para, na reforma do ensino médio, reforçar a matéria de matemática, de linguagem, etc. Deve ter contribuído para a reforma do ensino médio do país, nós temos hoje 30% de brasileiros que, na idade escolar, que deveria frequentar obrigatoriamente, 30% não estão frequentando. Então, numa hora que se discute inteligência artificial, nós temos no nosso país, na juventude, 30% dos jovens até 16 anos, que deveria estar frequentando escola, não estão frequentando, nem estão trabalhando. Que é pior ainda, se estivesse trabalhando, alguma contribuição estaria dando. E aí, por que não estão trabalhando? Porque nós criamos a legislação para proibir o trabalho, né, para menores abaixo de 16 anos. Eu trabalho desde que conheço como gente, né? E nunca me considerei escravo do meu pai, ajudando meu pai nos seus negócios. Então, por que um filho do feirante não pode ajudar o pai na feira, né? Nas horas que não tem aula? Isso daí também é uma matéria para os engenheiros. Eu tenho uma neta que completou 12 anos de idade numa escola pública do Canadá. E coincidiu que eu estava visitando os meus netos em Toronto. Aí chega a minha neta, que hoje já está trabalhando em Nova York, e ela falou o seguinte: vovô, veio hoje um guarda, né, uniformizado de vermelho, com revólver na cintura. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: nessa escola aqui, 30% dos estudantes, né, são filhos de imigrantes. Vocês vieram de outros países para o nosso país. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: todos completaram 12 anos de idade. No Canadá, quem completar 12 anos de idade e cometer um crime vai para a cadeia, né? Vai ser punido, né? E quero dizer para você, o mundo está em crise. Por causa da crise é que vocês vieram de vários países do mundo para o Canadá. Seus pais devem estar trabalhando. Aos 12 anos de idade, você pode tirar o Social Security Number, entrar no INSS canadense e pode trabalhar para ajudar o orçamento da família. Essa aula que a minha neta recebeu aos 12 anos de idade. E aqui proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos. Que tipo de sociedade nós queremos criar neste país? Não? E tudo isso são benefícios e benefícios, e achando que estamos protegendo. E o brasileiro ambicioso, né, preparado, faz questão de correr o risco da vida para ir trabalhar num lugar que não tem proteção trabalhista. Vão para os Estados Unidos, vão para outros países, correndo o risco de ser preso e trabalharem. Então, os brasileiros ambiciosos e preparados estão saindo do nosso país. Nós temos que discutir com muita seriedade os nossos problemas e estancar tudo isso. O Brasil é um país continente. É um país, na minha opinião, que tem melhores condições para desenvolvimento nesse século. Nós não temos preconceito racial. O único lugar do mundo que descendentes de árabes, judeus se dão bem é no Brasil. E estão criando cotas raciais, discutindo matéria, ficando no varejo e deixando o atacado de lado. Por isso que eu tenho muita fé nos engenheiros do Brasil. Se os engenheiros do Brasil desistirem, aí não há mais esperança nenhuma. Os sociólogos não vão resolver os problemas do nosso país. Essa é. Ministro, uma última pergunta na visão do engenheiro, não de educador. Ela pode ser, eu acho que, bastante rápida. O Brasil é o país da água, é também o país do sol e tem muito vento por aí.
Na sua opinião, nós vamos ter mais empreendimentos de energia daqui para o futuro na área hidrelétrica, de energia solar ou de energia eólica? Eu acho que tanto na hidrelétrica como no solar e eólica vamos ter grande desenvolvimento, na minha opinião. Porque o Brasil é um país continente, né? Tem várias regiões que ainda nem rede elétrica chegou. Então eu acho que todas essas 3 fontes de energia nós vamos. Agora nós temos que criar condições para que haja esse investimento. Né? Por exemplo, eu como fui presidente da Petrobras, eu ficava muito triste, né, para contratar supply boats, né, tripulantes da Finlândia, Noruega, da Suécia, pagando um salário altíssimo, porque se contratasse brasileiro, tinha que seguir a legislação brasileira e era impossível, o custo ia lá em cima. Aliás, o quanto a legislação atrapalha em certas coisas. Quando nós resolvemos comprar vários navios petroleiros para transportar derivados de petróleo, desculpe tomar mais tempo, fiz uma concorrência. Nós estamos na sua agenda, ministro. Tranquilo. Comprar 10 navios petroleiros, né, para transportar derivados de petróleo para abastecer o Brasil e também para exportação. E aí sempre eu tive curiosidade ao receber a proposta, né, internacional. Aí perguntei, eu tinha bons amigos na ESSO, na Chevron, diz, olha, eu preciso da ajuda de vocês, eu vou ter que tomar uma decisão, estou comprando um navio com esta capacidade, pergunta lá para o seu setor de transporte a que preço vocês estão comprando desses mesmos estaleiros. Aí veio um preço, viu, presidente, bem abaixo do preço que eu tinha recebido. Bom, você sabe muito bem, nós pagamos as contas em dia, por que veio um preço tão caro assim? Você dá um preço caro para um comprador que não paga, né? E aí você entende a proposta mais cara. Aí eu chamei, vieram as informações e o preço estava bem abaixo das melhores propostas que eu tinha na mão. Aí chamei um deles, né, o estaleiro, disse, como é que você tem coragem de vender esse mesmo navio dessa capacidade para essa finalidade, por esse preço para essa, e você tem coragem de pedir esse preço para a Petrobras? Ah, senhor presidente, o senhor não está pedindo navio de transporte. Como não estou pedindo navio? O senhor está pedindo navio de passageiros. Né? Navio de transporte da Petrobras vai 3 vezes mais tripulante do que o navio da ESSO. Né? Pô, então o senhor está comprando navio de passageiros, o senhor não está comprando... Ah, o senhor quer igualzinho da ESSO e eu faço o preço da ESSO. Esse é o grande problema do transporte fluvial desse país. E não tem cabotagem por causa da legislação. E essa legislação trabalhista nossa é tão maluca, somos um dos países que tem um sistema judiciário inteiramente para resolver as questões trabalhistas. As questões trabalhistas do Brasil somadas é mais do que as questões trabalhistas existentes no resto do mundo. E nós é que estamos certos ou eles que estão certos? Tudo isso é custo do Brasil, por isso que não tem mais indústria brasileira. Quando eu era presidente e ministro, eu recebia a visita dos países árabes, a primeira coisa que eu fazia, levei o ministro Yamani e outros para o supermercado. E eles andando no supermercado, olhando os produtos, e dizem assim, ué, que tudo isso é feito no Brasil? Pois é, seu país é mais desenvolvido que os Estados Unidos, não? Mas tudo isso é feito no Brasil. Não, você pode pegar cada um dos produtos e eu leio para você onde é que é produzido. E era verdade. Agora você vai no supermercado hoje, suco de tomate importado, até queijo importado. Eu vou no hotel da Rede Acro, manteiga é importada da França. Pois nós não temos condições nem de produzir manteiga hoje aqui. É por falta do Instituto de Engenharia atuar nesse setor para baixar o preço de tudo isso. E temos condições de baixar. Aceitamos a provocação e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos lá. Agradeço muito a presença do ex-ministro de Minas e Energia,
Sijac Weck, ex-presidente da Petrobras e presidente do Conselho da FECAP. Agradeço muito aqui a presidência do Instituto e aos demais membros do Instituto de Engenharia. E lembro que esse tema de energia e também de educação aí na engenharia e construção será debatido em detalhes na Semana Nacional da Engenharia, que vai ser realizada em breve. Muito obrigado a todos. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.